Aí quando chegamos lá no banheiro, aí a dor aumentou, aí eu tive o bebê lá dentro. Por que um hospital regional que deveria ser referência para a região e atender a todas as cidades precisa mandar alguém, uma gestante, para ter criança fora da região? Aí o filho me deitei no chão, aí dei a luz no chão. Não, o menino não caiu porque ele nasceu laçado com um cordão no pescoço. Aí ela foi, terminaram de cortar o umbigo dele dentro do banheiro mesmo. Arrancaram a placenta lá mesmo dentro do banheiro. E eu continuei lá no chão, deitada. No chão descoberto, no chão limpo. Esse não é o primeiro fato que acontece. Além da dona Sandra, outras pessoas já passaram por situações complicadas dentro de ambulâncias, sendo transportadas para outras cidades aqui do estado de Pernambuco e até mesmo de fora do estado, para dar à luz a uma criança. O que acontece? O que está havendo com a nossa saúde? Por que não temos o atendimento que precisamos? O hospital regional não pôde atender a dona Sandra e, se continuar desse jeito, também não vai poder atender mais ninguém aqui da nossa região. Aí quando a gente chegou em Serra, tinha um médico lá que eu estava sendo atendida com ele, que era quando foi fazer a cirurgia. Eles não tinham obrigação, não carecia remover para lá. Só que o rapazinho, o médico que me atendeu era muito novinho, disse que era obrigatório levar, que ele não era obstetra para fazer parte. Aí disse, não, ela vai ter dia. Aí me levaram, quando chegamos lá, nós descemos, a moça de lá de Serra disse que não tinha, a obstetra não tinha nada lá também. Aí nós foi para o hospital, depois nós fomos para o outro e não tinha ninguém. Aí ele voltou para trás de novo, aí quando chegou lá, disse o médico que não tinha ninguém não. É uma situação de descaso, né? O que a dona Sandra passou, né? Já teve uma situação de 8 partos normais. E por que ela não foi atendida no Hospital Regional em Afogados da Engazeira? Não é o primeiro caso que acontece, já tivemos outros casos aqui na região. E a situação em que a dona Sandra teve a criança é uma situação totalmente de risco. No banheiro do hospital, um banheiro usado por várias pessoas, um banheiro público, onde ela poderia estar contraindo uma doença para si e para o seu bebê. Nós somos pobres, mas a gente precisa de um atendimento digno, né? Se fosse um rico, ele tinha sido bem atendido, né? Mas como a gente somos pobres, humilde, aí a gente não pode ser bem atendido, né? É isso que eu tenho a dizer. Esse é o estado da saúde aqui na nossa região do Pajeú. As famílias pobres não têm o atendimento que merecem ou que precisam, né? Então, o que aconteceu com a dona Sandra não pode também se repetir mais aqui na nossa região. Porque não custava, né? Ele também ter estado mesmo numa cama, né? Ou num quarto, né? Era dentro de um quarto. Mas ali eu fui, né? Ele foi me botar ali. Eu tive um menino que nem fosse o quê? Que nem fosse um cachorro. Dentro de um banheiro. E além disso, ainda mais querer mentir, dizer que eu tive no meio do caminho, eu não tive. E além disso, ele ainda quando o médico chegou, eu não ia dizer não, mas agora eu vou dizer. Quando o médico chegou, ainda mais maltratou o prefeito daqui de Guaraci. Eu acho que a equipe daqui que me levou foi melhor do que os de lá. E quem vinha mais de onde eu estava, foi o enfermeiro que me acompanhou daqui de Guaraci. Lá no banheiro que ele chegou, foi ele. Que ele ainda disse assim, ó, aí, foi o que eu disse, tá vendo? Eu fiquei no corredor, rodando pra lá e pra cá. O que a dona Sandra queria era ser tratada com dignidade. E nesse ponto que a dona Sandra tratou, o prefeito de Solis esteve comunicando o promotor de justiça, doutor Lúcio, né, em Afogados da Engazeira, para que ele tomasse providências naquele momento em que a dona Sandra sofria, não é isso, dona Sandra? Foi isso aí. Desde que o prefeito me ligou virado, maltratando a gente aqui. Bom, eu não sei se ele maltratou ou se não maltratou. Mas se ele maltratou, porque alguma coisa nele viu. Bom, no momento que a dona Sandra chegou à Serra Talhada, ela não foi recebida no hospital. E neste momento, preocupado com a saúde dela e do seu bebê, o prefeito de Guaraci, doutor Francisco de Solis, telefonou para o senhor promotor de justiça, doutor Lúcio Luiz de Almeida, né? E neste momento, o doutor Lúcio teve que entrar em contato com a diretora do Hospital Regional de Afogados da Engazeira para se informar o porquê, né, desse acontecido e se ela seria recebida, porque caso
não fosse tomado providências, ela poderia até mesmo voltar para casa e não ser atendida no hospital regional. É a situação, uma mulher que já teve 8 filhos, todos de parto normal, passar agora no seu 8º filho por uma situação essa que a senhora nunca passou na vida, né? Não, nunca passei não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez só. E como é que fica o sentimento de mãe, dona Sandra, nesse momento? Fica ruim, né? Acaba de ter um filho dentro de um banheiro, risca de pegar uma infecção, risca dele pegar uma infecção, pega outra infecção. Aí depois de, quando foi o quê? Foi algum problema? Não, foi pegou a infecção lá dentro do banheiro, que todos os doentes vão ali, né, naquele banheiro, né? Vai no banheiro, pisa, cospe lá no chão, e aí? E se ele pega uma infecção? Eles iam dizer o quê? É a situação que vive a saúde do Pajeú, é uma situação em que os pobres passam por esse momento de dificuldade, não têm atenção e precisam de alguém da justiça, alguém do Ministério Público, para poder agir em favor deles. Bom, a dona Sandra, ela é casada, né, 34 anos, mãe de 8 filhos, reside aqui no sítio Baixa do Juá, em Guaraci, tá aqui com o pequenininho, o bebê, que ainda não tem nome, né, dona Sandra? A senhora tá pensando ainda? Ainda estou pensando no nome ainda. E depois de passar por todo esse momento, a gente pode dizer que seu filho é um guerreiro. É. Conseguiu vencer. Foi, conseguiu. E segundo informações foi passadas à nossa equipe, o promotor de justiça, Dr. Lúcio, já entrou também com uma ação na justiça para que seja apurada o caso da dona Sandra, para que seja apurado e para que se tenha aí esclarecido realmente o que aconteceu. Descaso, né? O que foi que aconteceu com a dona Sandra e o que acontece com outras pessoas aqui da nossa região do Pajeú. Aí eu fui, aí minha companheira disse assim, Sandra, tá esse mudou, chama ali. Aí ela disse, eu vou dizer, não mulher, fecha a porta que tem gente aí. Aí ela foi, pegou, aí disse assim, eu vou ficar aqui em pé. Aí eu fui, me deitei no chão, aí dei a luz no chão. Bom, a dona Sandra já está em casa agora com seu bebê, né? A dona Sandra, seus 8 filhos, seu esposo. E essa é a situação que ela viveu e que muitos outros ainda podem viver se não mudar essa história. O Hospital Regional não possuía, no momento, a equipe de pelo menos 4 especialistas para realizar o parto se caso fosse uma cesariana. Mas o caso da dona Sandra foi de um parto normal, ou seja, por que não ter tido a sensibilidade de realizar o parto dela naquele momento, pensando aí na questão da vida. É a vida da dona Sandra e a vida do seu filho que corria risco naquele momento.